Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire a doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Libero alegremente o passado. Estou em paz. Agora escolho viver no eternamente alegre. Minha vida é uma grande alegria. À medida que vou soltando o passado, o novo, o fresco e o vital entram em mim. Deixo a vida fluir através de mim. Absorvo a vida em perfeito equilíbrio. Estou em perfeito equilíbrio. Avanço na vida com facilidade e alegria em qualquer idade. Crio somente a paz e a harmonia dentro de mim e no meu ambiente. Mereço me sentir bem. Sou cercada e habitada pela paz. Deixo minha mente relaxar e ficar em paz. A clareza e a harmonia estão dentro e em torno de mim. Crio minhas próprias experiências, à medida que vou aprovando a mim e aos outros. Minhas experiências se tornam melhores. Estou segura o bastante para ter flexibilidade em minha mente. Eu sou una com tudo da vida. Estou em segurança todo o tempo. A divina ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Só o bem vem de cada experiência. É seguro crescer. Somente a ação certa está acontecendo em minha vida. Deixo ir o velho e dou boas-vindas ao novo. É seguro ser eu mesma. Eu expresso exatamente o que eu sou. Sou a alegria da vida, expressando e recebendo em perfeito ritmo. Eu desperto nova vida dentro de mim. Alegres ideias novas estão circulando livremente dentro de mim. Sou a viva, amorosa, alegre expressão da vida. Sou minha própria pessoa. Absorvo e dou nutrição em perfeito equilíbrio. Sou livre para ser eu mesma e dou aos outros a liberdade de serem como são. É seguro todos nós evoluirmos. Proteção divina, paz, a inteligência do universo atua em todos os níveis da vida. Declaro que a paz e a harmonia habitam em mim e me cercam o tempo todo. Avanço além das velhas limitações e agora dou-me permissão para me expressar livre e criativamente. Devolvo o meu poder ao seu devido lugar. Tomo minhas próprias decisões e me realizo. Estou profundamente centrada e tranquila na vida. É seguro para mim estar viva e alegre. Avanço com facilidade na vida. Eu confio no processo da vida e peço com facilidade o que quero. A vida me ampara. Amorosamente, eu deixo ir o passado e volto minha atenção a este novo dia. Abro-me ao exterior com segurança. É meu divino direito
tramar minha própria direção na vida. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Não é possível deletar a memória. O registro na memória é involuntário. Todas as ideias, pensamentos, imagens mentais, emoções, sejam tolas ou inteligentes, lúcidas ou perturbadoras, são registradas automaticamente. Professor, mas nos computadores eu registro o que eu quero, afirmou Márcia. Sim, mas na memória humana você não tem essa opção. O fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva tudo automaticamente. Isso é fácil de perceber pela nossa experiência. Porém, devemos também compreender que todas as experiências têm mais emoção, sejam prazeres ou sofrimentos, tranquilidade ou medo, são registradas de maneira privilegiada. Por isso, recordamos com facilidade, principalmente nos momentos mais marcantes de nossas vidas. Após dizer tais palavras, o professor perguntou: podemos apagar ou deletar o que está arquivado? Luiz se adiantou e respondeu: creio que sim, pois nos computadores a coisa mais fácil é apagar os arquivos. Você já tentou apagar da sua memória um problema que atravessou? Luiz, há 2 dias, tinha perdido R$ 200. Tentava apagar da sua mente essa perda, mas quanto mais tentava, mais pensava no assunto. Não, disse Luiz sem delongas. Em seguida, Júlio César perguntou ao Alex, com delicadeza: você tentou deletar da sua memória quem você ofendeu ou decepcionou? O aluno ficou vermelho. Percebeu onde seu professor quis chegar. Alex tinha levado um fora da sua namorada há 1 mês. Por querer controlá-la e ao mesmo tempo achar que podia ficar com uma garota por semana. Ela rompeu a relação e nem telefonema dele atende mais. Ele tentava esquecê-la, mas pensava dia e noite nela. Queria deletar alguns arquivos ruins da minha memória, mas não consigo, disse com sinceridade e começando a ficar consciente da injustiça que praticou com Fernando. O professor tomou a dianteira e disse: ninguém consegue deletar a memória, até porque ninguém sabe onde esses arquivos estão alojados. No córtex cerebral, que é o local do cérebro onde as experiências são registradas. Só podemos superar os traumas atuando nos sintomas que eles desenvolvem ou resgatando nossa história, nos autoconhecendo, descobrindo como e quando os desenvolvemos. Às vezes, quando o trauma é importante, precisamos da ajuda de profissionais da psicologia. Em seguida, suspirou e disse que a agressividade e humilhação geradas pelo fenômeno bullying eram arquivados de maneira privilegiada na memória, podendo gerar traumas significativos. Alguns alunos gelaram. Começaram a entender que pequenos gestos podem gerar grandes consequências. Vendo os alunos pensativos, o professor olhou para Fernando e corajosamente procurou resolver o conflito em sala de aula. Os fracos julgam e excluem os outros por serem diferentes, mas os fortes compreendem e incluem. Que é ser ofendido? Que fazer quando ofendido? Ter raiva? Sair da classe? Vingar-se? Ou fazer a oração dos sábios? O professor, influenciado por Romanov, ensinava perguntando, provocava a mente de seus alunos como Sócrates fazia com seus discípulos. Era impossível não pensar. Curioso, Fernando perguntou: nunca ouvi falar da oração dos sábios. Qual é? O silêncio. Só o silêncio contém a sabedoria quando a vida está ameaçada, sob risco, pressão, ofensa, disse o sábio professor. E adicionou: quem consegue raciocinar com brilho quando está nervoso?
Na esfera do silêncio, você deve abrir o leque da inteligência, romper as algemas dos arquivos doentios que financiam o medo, o ódio, a timidez e procurar a mais excelente resposta. Enquanto orientava Fernando, Alex ficava em profundo silêncio, pensando. Os alunos estavam aprendendo a caminhar nas trajetórias do seu próprio ser. Estavam aprendendo a proteger sua emoção, reeditar os arquivos doentios do seu inconsciente. O professor acreditava que os alunos, em todas as escolas da Terra, aprendessem a fazer esse passeio pelo seu interior, aprendessem a arte da reflexão e, ao mesmo tempo, desenvolvessem habilidade para dialogar sem medo sobre seus problemas e conflitos. Poder-se-ia prevenir milhares de traumas e até evitar suicídios. Júlio César pediu para todos os alunos procurar seus pais, professor ou um aluno experiente em quem confiavam para contar os problemas mais graves. Ele valorizava muito a psiquiatria e a psicologia clínica, mas sentia que devíamos investir nossos esforços na prevenção pela educação. Pois todos concordavam que a prevenção era a área mais fundamental na medicina. Momentos depois, o professor perguntou de maneira genérica: alguém aqui já se sentiu diminuído por algum colega? Por incrível que pareça, mais de 80% da classe levantou as mãos. Alex também se sentiu diminuído nos primeiros 3 anos de escola. Ele era muito ansioso e espalhafatoso, mas não tinha coordenação motora. Sentia-se um péssimo esportista. Sua atitude de agredir era uma projeção da agressividade que recebeu e que nunca foi resolvida. Por refletir em sua história, caiu em si. Beija, beija! A festa depois do caos. O professor ficou preocupado com o número de pessoas que levantou as mãos. Não esperava uma proporção tão grande. Em seguida, escreveu na lousa: nunca valorizem um defeito físico de alguém ou um comportamento de alguém que vocês achem estranho. Valorizem suas qualidades e respeitem as diferenças. Jamais coloquem apelidos ou diminuam as pessoas, mesmo em tom de brincadeira. Não copiem os programas de humor que debocham das características dos outros para fazer a plateia rir. Os verdadeiros pensadores são apaixonados pela humanidade, conseguem colocar-se no lugar dos outros e enxergar o invisível. Nesse momento, Alex captou Fernando com os olhos, fez um sinal de positivo para ele, como se quisesse pedir desculpa. Os que perceberam esse gesto brincaram gritando: beija, beija! Percebendo que Alex ficou muito inibido diante da turma, Fernando levantou-se, foi até seu ofensor e disse-lhe: eu o perdoo. Numa atitude surpreendente, Alex levantou-se, deu-lhe um abraço e respondeu: desculpe-me, eu fui um fraco. Não, reconhecer seu erro o torna forte, reagiu Fernando. A classe aplaudiu. O clima estava tão agradável que o professor falou sobre o excelente código de ética do personagem mais famoso da história, o mestre dos mestres, Jesus. Não façam para os outros o que vocês não querem que os outros façam para vocês. O mestre dos mestres respeitava incondicionalmente o ser humano. Ele valorizava mais a pessoa que erra do que os erros cometidos. Tratou com gentileza até seu traidor, Judas Iscariotes. Deu-lhe a oportunidade até o último momento para ele reescrever sua história. Em seguida, o professor disse que se os alunos não querem ser ofendidos, que não ofendam.
Se não querem ser rejeitados, que incluam. Se desejam ser elogiados, elogiem. Se querem o carinho e a atenção dos outros, deem-lhes primeiramente seu apoio. Coloquem-se à disposição de quem precisa. A ética de Jesus Cristo está no centro da educação para a paz. Se as sociedades vivessem esse princípio, não haveria lutas religiosas. Os generais seriam jardineiros, os policiais poetas. As indústrias de armas se transformariam em indústrias de alimentos. As guerras seriam apenas cicatrizes nos textos da história. Os alunos ficaram fascinados. De repente, um deles fez uma pergunta fatal. Professor, você também foi humilhado por seus colegas na escola? Indagou Mário pensativo e sem inibição. Pego de surpresa, Júlio César fez a oração dos sábios. Após um momento de reflexão, resolveu contar alguns capítulos da sua vida, que lhe trouxeram grande sofrimento. Sentiu que era um momento de se humanizar, cruzar a sua história com a história dos seus alunos. Inundado por imensa emoção, ele disse: Nos primeiros anos de escola, eu sofri muito. Perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade. Jogávamos futebol, pescávamos e passeávamos juntos com frequência. Ele era meu melhor amigo. Era valente, forte, parecia imbatível. Mas um dia sofreu um infarto fulminante. Da noite para o dia, perdi meu ponto de apoio, disse o professor, intensamente comovido. Após uma pausa, continuou. Além da dor insuportável de perder meu pai, um ano depois, alguns colegas começaram a zombar de mim por causa das. Estão vendo meu enorme tamanho? Brincou. Os alunos sorriram. Em seguida, brincou novamente. Estão vendo essa bela ferramenta de respirar? Meu nariz não é lindo? E apontou para seu avantajado nariz de descendente de italiano. Sabe qual eram os apelidos que me machucaram muito na adolescência? E respondeu em seguida: Tampinha e Tucano. Vejam que as palavras até combinam. Falou em tom de humor para uma classe que se deliciava em ouvi-lo. Felizmente, superei meus conflitos, mas vocês não imaginam a dor que senti por me sentir rejeitado. A dor da rejeição é uma das mais dramáticas experiências psíquicas. Sentia-me inferior aos amigos, era inseguro, fechado, tinha medo de me aproximar de uma garota, brincou. Hoje sei que sou lindo. Para finalizar, o professor pediu para os alunos se levantarem, se abraçarem e dizerem uns para os outros que eram lindos. Foi uma festa. O diretor, ouvindo as gargalhadas, assustou-se. Dirigindo-se apressado até a classe, ficou boquiaberto com tanta alegria. Romanov também se dirigiu apressadamente ao local. Entrou no clima, abraçou muitos alunos, afinal de contas, um dia os colegas e professores se separariam. Muitos teriam saudades uns dos outros, mas nunca mais se veriam. Portanto, tinham de aprender a se curtir e a criar amizades com raízes que suportariam os invernos da existência. Parte B, capítulo 3. Bons alunos escondem certas intenções. Alunos fascinantes são transparentes. A memorável história de uma rainha. Sofia era uma professora de filosofia muito preocupada com o caráter dos seus alunos. Gostava de ler jornais, mas volta e meia estourava um escândalo na imprensa, envolvendo corrupção de políticos, vantagens em licitações, fraudes, tráfico de influência. Sabia que havia líderes sérios e comprometidos com a sociedade, mas tinha consciência de que somente uma safra de jovens
transparentes, amantes da honestidade e fiéis à sua consciência, poderia mudar os pilares da sociedade. Certa vez, mais um escândalo estourou na imprensa, envolvendo o presidente do país e seus principais assessores. Ela ficou preocupada com as consequências desse escândalo no inconsciente coletivo da juventude. Poderia desanimá-los a se tornarem líderes sociais, a não terem esperança na sua nação e poderia até bloquear seus sonhos. No outro dia, perguntou o que os alunos pensavam dos políticos. A visão pessimista dos jovens a assustou. Uns responderam que era a melhor maneira de ganhar dinheiro. Outro disse que raramente alguém presta. E ainda outros diziam que todos eram farinha do mesmo saco. Alguns ainda disseram que quando crescessem queriam ser políticos para levar vantagem em tudo. Preocupadíssima, ela disse que corrupção havia em todos os países. O que diferia era a frequência e intensidade do procedimento. Uma pessoa corrupta, disse ela, é egocêntrica, individualista, não tem tranquilidade, possui uma dívida impagável com sua própria consciência. Uma pessoa corrupta nunca será um grande líder social, pois não é líder de si mesma. Querendo treinar o caráter dos seus alunos, ela contou-lhes uma fascinante história que mudaria para sempre a visão de muitos deles. Há muitos anos, um poderoso e inteligente príncipe queria encontrar a mulher de sua vida. Seu pai estava doente e ele estava para se tornar rei. Porém, não queria errar na escolha. Afinal de contas, a jovem com quem se casaria se tornaria rainha. Sonhava que quem reinasse com ele fosse gentil, dócil, amável e principalmente transparente. O maior medo do futuro rei era de que a mulher com quem se casasse valorizasse mais seu reino do que ele mesmo, mas os privilégios da corte e seus tesouros do que seu amor. Os ministros do reino consideravam a preocupação do príncipe imatura. Alguns o achavam frágil e pouco inteligente, indigno da coroa. Consultou os sábios para saber como não errar nessa decisão tão importante. Os sábios disseram que ele deveria casar-se com uma jovem riquíssima do próprio reino, ou melhor ainda, deveria desposar a filha de um poderoso rei de outra nação. Assim alargaria suas fronteiras. O reino estava envolvido em disputas internas malévolas. Devido à doença do rei, alguns ministros, generais, coletores de impostos aproveitaram a situação para se corromper, disse a professora de filosofia. Em seguida adicionou: a falta de liderança é um canteiro para o individualismo. Escolher a futura rainha era importante para manter a unidade do reino. Muitos achavam que se o príncipe não mostrasse inteligência para encontrar sua esposa, não teria inteligência para governar seu reino. Encontrando a resposta na natureza. Desanimado com os conselhos que lhe deram, o príncipe saiu pelos campos a pensar. Depois de horas de meditação, caiu-lhe algo na cabeça. Levou as mãos para ver o que era. Ficou fascinado. Era uma semente amarela e pequena. De repente veio-lhe a euforia, pois encontrou sua resposta. Parecia embriagado de alegria. Resolveu promover uma festa para que as moças interessadas em casar-se com ele pudessem apresentar-se. Foram convidadas jovens de vários outros reinos, bem como as do seu território, especialmente as mais ricas. Trabalhava no castelo como serva uma senhora que tinha uma linda e singela filha, chamada Priscila. Quando comunicou a Priscila que o príncipe iria casar-se e que daria uma grande festa para escolher a noiva, ela disse que se apresentaria como candidata. Priscila o admirava sem o conhecer pessoalmente, pois sua mãe sempre contava sobre a bondade, simplicidade e inteligência do jovem herdeiro. Uma mulher rica do reino, cuja filha participaria do concurso, ficou sabendo da intenção de Priscila. Chamou-lhe a mãe e, com arrogância, disse-lhe: sua filha está delirando, sonhando com o impossível. A filha de uma serva jamais poderá ser uma rainha.
é contra os princípios. Profundamente entristecida, mas achando que essa mulher estava correta, a mãe de Priscila comentou as frases cortantes que ouvira. A jovem abalada rebateu: Mamãe, nós somos pobres, mas somos seres humanos. O dinheiro compra carruagens, mas não compra felicidade. Compra roupas tecidas com fios de ouro, mas não compra o valor de uma pessoa, falou a jovem com dignidade. Apesar de ser pobre, Priscila queria ser tratada com dignidade. Sabia que não tinha chance nenhuma de ser a escolhida, mas queria aproveitar a oportunidade para ficar perto do príncipe. Amava um desafio. Ela possuía uma beleza interior que contagiava as pessoas. Muitas jovens ricas gostavam de ficar perto dela. Priscila tinha 3 joias que valiam mais que diamantes: simplicidade, generosidade e transparência, disse Sofia e perguntou para toda a classe: Quais dessas joias vocês possuem? Os alunos ficaram pensativos. Em seguida, a professora continuou contando sua história. Disse que algumas jovens, filhas de lordes, eram boas alunas. Conseguiam notas altas nas provas, mas simulavam seus comportamentos. Ninguém sabia o que elas realmente pensavam ou sentiam. Gostavam de se exaltar e contar vantagens em busca de migalhas dos aplausos. Algumas mentiam até para si mesmas. Entre essas jovens estavam Helena e Barbie. Elas conheciam Priscila e tinham inveja dela. Não admitiam que a filha de um camponês, como empregada do palácio, fosse tão sociável e cativante. 2 semanas antes do concurso, elas a encontraram e a estimularam a participar dele. Pareciam estar sendo generosas. Na realidade, estavam simulando sua verdadeira intenção. Queriam que Priscila fosse zombada publicamente, pois achavam que somente alguém perturbada poderia ter a coragem de concorrer ao lado delas e de outras belas moças, com os mais belos vestidos e com as mais belas joias do. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!